O Supremo Tribunal Federal derrubou, então, nesta segunda-feira, por 6 votos a 5, o orçamento secreto no Congresso. E com isso, ficou finalmente decidida a inconstitucionalidade das emendas de relator. Como eu contei para vocês há pouco, uma outra decisão da Corte do ministro Gilmar Mendes deixa os recursos para bancar o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos. Os impactos dessas duas medidas na votação da PEC do estouro, a gente confere na reportagem dela, da nossa repórter Carolina Rosito. A sessão desta segunda-feira começou com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que seguiu o voto da relatora Rosa Weber para derrubar as emendas. O ministro citou o esforço do Congresso no tema, mas disse que o Legislativo não conseguiu se adequar às exigências de transparência. Embora a resolução número 2 tenha representado um grande avanço no controle interno da atuação da Comissão Mista de Orçamento, a experiência legislativa revela que as normas regimentais, e eu grifo aqui, não foram capazes de evitar a preponderância dos poderes não institucionais do relator geral do orçamento. O último a votar, o ministro Gilmar Mendes, divergiu da maioria e votou pela manutenção das emendas, mas com mais critérios de transparência. O decano defendeu a regulamentação do dispositivo e disse que com as emendas de relator, a função do próprio legislativo se perde. Com o protagonismo das emendas do relator geral, corre-se o risco de as emendas passarem a programar a administração pública, ditando-lhe as prioridades. Acaba-se por adotar um modelo de parlamentarismo, em dada medida, ou de semipresidencialismo, sem as características de um novo regime de governo. O placar final ficou em 6 a 5 para a derrubada das emendas de relator. Além de Lewandowski, já haviam votado pela inconstitucionalidade os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e a relatora Rosa Weber. Já os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes defenderam a manutenção das emendas, porém com mais transparência. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os quase 20 bilhões de reais destinados às emendas de relator em 2023 ficaram numa espécie de limbo. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse à CNN que vai redistribuir esses recursos destinados como emendas de bancada e emendas de comissão. Dessa forma, pelo menos no ano que vem, o dinheiro do orçamento secreto segue nas mãos do Congresso. Nós vamos distribuir esses recursos pelas comissões e os presidentes das comissões, juntamente com os ministros futuros, que nós não sabemos quem vão ser, né, irão fazer a destinação desses recursos conforme eles sejam alocados. Além dessa decisão colegiada do Supremo de derrubar o orçamento secreto, outra decisão afeta diretamente as negociações da PEC, que abre espaço para o novo Bolsa Família, com votação marcada para esta terça. Neste domingo, o ministro Gilmar Mendes decidiu monocraticamente que os recursos para bancar o pagamento do benefício social devem ficar fora do teto. Na prática, a medida libera o governo eleito de depender do Congresso para conseguir bancar o auxílio de R$ 600 a partir de janeiro. De volta para a análise. Jorge, vou começar com você. Na sexta-feira, aqui no WW, sexta ou foi quinta? Acho que foi quinta. Você disse pra gente, eu me lembro direitinho, o orçamento secreto, como a gente conhece, acabou. Ou nós vamos ter declarado a inconstitucionalidade, ou as mesmas emendas de relator com mais regras, com mais transparências. O STF foi pela saída mais dura, que conversa menos com o Congresso. Exageraram ou foi adequado? Não, eu particularmente, Raquel, exatamente o que você disse e a matéria retratou muito bem. Os 11 ministros rechaçaram a prática como ela era feita hoje, sem transparência, sem rastreabilidade, sem identificação. A diferença é que uma parte dos ministros, 5 votos, foram por uma ideia de permitir que continuasse existindo a RP9 desde que se criasse os requisitos de transparência, rastreabilidade, isonomia entre entes federados. Eu, na minha vida, eu como professor, eu
eu sou mais adepto de uma linha de deferência, de diálogo. Agora, em nenhum momento a outra decisão que prevaleceu é uma decisão desarrazoada, ela é extremamente bem fundamentada, cabível, e a prática que a gente viu, ela resolveu. Porque, de novo, em vez, mais do que o Supremo fez, né, realmente pode ter sido uma decisão dura, mas o Congresso ele teve 2 anos para criar as regras e nunca fez. E o Supremo já havia dado uma liminar sinalizando um indicativo de onde o Congresso. Então, mesmo na linha que prevaleceu, eu entendo que não houve um atropelo do Legislativo, porque a decisão é técnica, é adequada do ponto de vista legal, e mais do que isso, houve mais do que tempo suficiente para o Congresso se autorregular e criar as regras de transparência necessárias para que o Supremo não tivesse precisado declarar inconstitucional o orçamento secreto. E acabou se autorregulando ainda de uma forma que o STF entendeu que não era suficiente só na sexta-feira. Agora, Jefferson, te pergunto, hoje o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, me disse mais cedo: vou transformar essas emendas de relator em emendas de comissão, emendas de bancada. Vai continuar tudo na mão do Congresso. Ficou tudo a mesma coisa? Ou são emendas com regras diferentes? Efetivamente está mudando algo no Brasil, na prática? As emendas de bancada têm regras diferentes. As emendas de comissão, as regras não são tão diferentes assim, mas elas ganham em termos de impessoalidade, digamos assim, que para mim, no caso das emendas de relator, a questão da impessoalidade era um problema mais sério até do que a questão de transparência. A gente ter decisões que a gente não conseguia exatamente imputar alguém, quem é que estava tomando a decisão, e assim, muita decisão concentrada na mão de poucas pessoas. Do ponto de vista da fragilidade da execução dessa rubrica orçamentária, não muda significativamente. A despesa, a emenda de comissão, ela não é impositiva do mesmo jeito que não era impositiva a emenda de relator. A força da emenda de relator estava muito mais num acordo político entre o Executivo e o Legislativo do que propriamente a rigidez da necessidade de execução daquelas emendas. Se for entendido que esse acordo político pode ser mantido, ele pode ser mantido usando a emenda de comissão. A questão é, se não houver esse acordo, se as bases do acordo político se der de uma outra maneira que não baseado nessas emendas, aí são emendas muito mais sujeitas a contingenciamento, bloqueio, sem necessariamente afetar a base do governo. Mas o fim das emendas em si é um avanço, porque é legítimo o Congresso pleitear, alterar as despesas do orçamento? Sim, o Congresso tem essa prerrogativa. A questão era o formato como vinha sendo feito. E do formato que vinha sendo feito, desincentivava o Congresso a discutir a eficiência, a eficácia e a efetividade das despesas. Era limitado um volume de despesa para o Congresso se preocupava com aquilo, e a racionalidade que o teto exigia para uma determinada despesa ser cortada, se ela não fosse eficiente e favorecer uma outra, foi abandonado pelo Congresso porque ele estava com a sua reserva garantida. Jefferson, me perdoa se eu te simplificar muito, mas Yuri, ele levantou um ponto interessantíssimo, que o problema, mais do que no mecanismo, estava no acordo político entre o Congresso e o governo Jair Bolsonaro. Que acordo político está se construindo entre o Congresso e o governo Lula? E o futuro governo, governo Lula. Pois é, eu acho que eu ouvindo algumas pessoas, vou tomar a liberdade de citar só uma delas, que foi o Oscar Vilhena, lá da Direito GV, que me jogou luz para olhar o impacto de momento, de curto prazo, e o impacto de longo prazo. Porque ele, de fato, muda o jogo, muda a forma dessa relação entre executivo e legislativo, que faz parte de um processo, e isso, na hora que estava votando hoje, o ministro Gilmar Mendes fez uma reconstrução desse processo político, de como, paulatinamente, o Congresso Nacional foi tomando para si esse poder discricionário do orçamento e não tem essa responsabilidade de prestar contas da mesma forma que o presidente. O presidente é um só, né? Dilma Rousseff teve um problema político o embasamento para que a tirou do poder foi uma questão, se for ver a rigor, de execução orçamentária, a questão dos pedalados, sem entrar no mérito.
E aí, aos poucos, né, ao longo desses outros governos que não tiveram presidentes com capacidade de articulação política, foi muito mais fácil o orçamento secreto ser o tabuleiro dos acordos políticos. Só que quem fez isso foi a cúpula do Congresso. Começou ainda nas gestões anteriores, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, mas foram Rodrigo Pacheco e principalmente Arthur Lira. Com isso. Exato, ele foi deixando, à medida que foi deixando, eles foram avançando. Não por acaso a verba sobe e fica num patamar muito elevado. O que o Congresso tentou fazer, a gente dá uma contida, a gente baixa um pouquinho o volume. Mas não é tanto essa questão. A questão é justamente você tirar do Executivo e passar para um grupo preponderante no Congresso esse poder discricionário que as emendas do relator permitiam. E é isso que, desde o momento, o governo eleito, o presidente eleito Lula colocou que não concordava e está buscando os meios para isso. O problema, eu acho que na tua abertura você colocou um ponto que é crucial nessa equação, que é o timing. O fato de ter acontecido agora, no meio da tramitação de uma PEC que é importante, também afetada por outra decisão aí monocrática, e aí já era um castelo de cartas tudo entranhado, ficou ainda mais com um resultado que acabou sendo surpreendente, não por todo o processo do orçamento secreto, que era evidente que teria algum freio por parte do Supremo, mas por todos os sinais que foram dados, principalmente a leitura que se deu dos sinais do ministro Ricardo Lewandowski na sexta e como ele acabou votando hoje, embora antes, no voto da ministra Rosa Weber, ele tenha sido super deferente àquele voto. Então, no fim das contas, o voto que ele colocou mesmo hoje tem muito mais a ver com o que ele se posicionou no plenário do Supremo do que com as interpretações que foram dadas daquela visita institucional dele. A provocação do Yuri vai direto para você, Jorge. O Supremo, com este timing, o ministro Ricardo Lewandowski pede um tempo para o julgamento, as forças políticas conversam, ele vai até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dá uma declaração de que, olha, parece que vai atender às nossas necessidades. E depois dá um voto que é praticamente o oposto. No Congresso foi recebido com espanto. Como é que você lê o voto dele? E esta pergunta, que é retórica, mas também as pessoas estão se fazendo essa pergunta. O Judiciário, o STF, agiu politicamente também nessa questão? Então, vamos lá, Raquel. Eu sou professor de Direito e advogado. E uma coisa que eu sei, assim, só tem voto quando se proclama um voto. Né? Então, muita gente diz, olha, o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar vão votar igual, por isso os dois pediram. Não votaram igual. Então, assim, havia, na verdade, especulação. Em nenhum momento o ministro Lewandowski adiantou o voto. Exato. Né? Eram leituras. A fala dele você não leu como uma antecipação de voto? Na minha visão, não. Quando ele diz que era uma homenagem ao Congresso Nacional. E foi, porque ele esperou as regras da segunda-feira que vieram e disse que são insuficientes. Ele deliberou sobre elas. Se ele tivesse considerado suficiente, provavelmente o voto dele teria sido na outra linha. Então, assim, agora, a questão do Supremo com a política, o que o Supremo, o Tribunal Supremo, ele faz o quê? O que a gente está vendo? Como é que a gente chama isso? Judicialização da política. E o Brasil é forte em judicialização da política. E quem judicializa a política no Brasil é a própria política. Então assim, de novo, por isso que às vezes o holofote vai todo no Supremo, mas é toda a estrutura que leva e dá ao Supremo esse ônus. A gente pode olhar negativamente, ter sido um time no finalzinho. Eu, do ponto de vista profissional, eu olho como positivo. O Supremo esperou até o último momento para ver se o Legislativo se resolvia. O Legislativo não se resolveu. Então, você também pode olhar isso como uma deferência, a questão do time. Então, assim, eu vejo o voto, né? E do ponto de vista do voto, houve técnica. Está olhando o copo cheio, outras pessoas olham o copo meio vazio. Geralmente quem perde é que olha o copo meio vazio, né? E aí a gente sabe que é a política que acaba tendo esse olhar mais crítico, mas no fundo, o pessoal toma um pouco aqui. A política sabe o que ela avançou o sinal com o orçamento secreto. É claro que é natural que isso tenha ocorrido, né, aquele velho clichê do não ter vácuo na política, e o que aconteceu foi isso. Isso só aconteceu do jeito que aconteceu porque eram executivos, eram governos que não quiseram tomar para si e brigar por essa prerrogativa que é dele de dar os caminhos do dinheiro público, do orçamento, né? Jefferson, agora jogando para você o que o Yuri e o Jorge colocaram.
com essas decisões, parece que, apesar de continuar no ano que vem, como emenda de comissão, etc., está se desenhando uma volta do controle do orçamento, dessa parte discricionária, para o Poder Executivo. Teoricamente é positivo, cabe ao Poder Executivo, né? O Legislativo dá o seu aval, ele interfere no orçamento, mas cabe ao Poder Executivo estabelecer as prioridades. Mas o mercado hoje, assim, a bolsa sobe, o dólar também sobe um pouquinho, não parecia tão empolgado. É bom ou ruim um papel mais efetivo do Executivo no orçamento, de novo, no Brasil? Eu ouvi essa pergunta várias vezes no dia. As decisões de hoje foram boas ou foram ruins? A gente é a favor ou contra, né? É isso. Então, acho que assim, vamos separar as duas, porque de certa maneira elas estão envolvidas no mesmo jogo. Eu acho assim, estava tendo um jogo que era a negociação da PEC. E elas estavam sendo jogadas com as regras estabelecidas, a gente pode discutir se elas estavam balanceadas ou não, mas duas mudanças de regras na última hora continuam já. Agora a gente mudou duas regras e continuem o jogo. A primeira, a questão do Gilmar Mendes, assim, eu acho que isso ajudou um pouco o mercado a ler como positiva, e eu não necessariamente compro essa visão, é que eventualmente o impacto fiscal dessa mudança, ou de tornar permanente o Auxílio Brasil de R$600 pode ser menor, porque a decisão do Gilmar Mendes se restringe ao Bolsa Família e não há dúvida que a decisão do Gilmar Mendes abre muito menos espaço para despesa do que a PEC. A PEC é uma decisão, é uma alternativa superior para o Executivo e para o Legislativo. Os dois preferem a PEC, porque dá muito mais liberdade em termos de despesa do que a decisão do Gilmar Mendes. Mas, se eventualmente houver um imbróglio na discussão da PEC, o mercado vê assim, de repente esse negócio começa com um valor menor. Na minha visão, o que a decisão faz muito se discutiu sobre como vai ser usado o espaço da PEC dos precatórios, tem que ser usado. Para mim, essa questão do espaço gerado pela PEC dos precatórios é acessório dentro do ponto de vista fiscal, do core da decisão, do núcleo da decisão, que é, olha, se não tiver PEC, se não tiver orçamento aprovado, pode fazer um crédito extraordinário primeiro e manter a continuidade de R$600. Esse é o core da decisão do ponto de vista fiscal, muito mais do que a questão de usar os precatórios ou não. E aí é uma decisão temporária de um ano, pode fazer com crédito extraordinário, de fato, um espaço muito menor. A discussão das emendas de relator, eu acho que ainda pode vir um novo modelo, mas ela vai ser muito mais importante a depender do arcabouço fiscal que a gente decidir. Se nós tivermos um arcabouço fiscal que tem uma limitação de despesa, não precisa ser o teto dos gastos que a gente conhece hoje, mas que tem uma limitação de despesa que exija do Executivo que ele faça essa discussão de qual despesa que é eficiente, de qual despesa que não é eficiente, qual despesa que eu tenho que descontinuar para aumentar outra. Se a gente tiver uma limitação de despesa que force essa discussão, o fim das emendas de relator vai se tornar ainda muito mais positivo, porque aí vai obrigar o Executivo a trazer o Legislativo para a discussão e fazer a discussão juntas. Como eu disse, a emenda de relator, ela eximiu o Congresso dessa discussão ao dizer o seguinte: a minha despesa está garantida, eu não estou interessado nos teus problemas políticos de cortar uma despesa para criar outra. E aí isso dificultou bastante a vida do teto dos gastos. Não, eu só perguntar, o que você está colocando, Jefferson, é aquele mecanismo, por exemplo, que muita gente, que eu já ouvi de muita gente, de spending review, por exemplo, de você fazer uma revisão sistemática das despesas, que é um jeito mais contemporâneo, mais moderno, né, de mais adequado de fazer avaliação de despesa. O Brasil tem uma dificuldade enorme de acabar com programas ruins, seja de despesa, seja de renúncia de receita. Então, a limitação de despesa, ela forçaria essa discussão. Então, eu tenho um programa que é ineficiente para determinado setor e a minha despesa com previdência está subindo. Eu vou descontinuar esse programa que é ruim para continuar pagando essa despesa. O problema é que a gente chegou em vários momentos em que o debate sobre a qualidade da despesa foi interditado por questões como não pode tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Na realidade, a gente tem que rever a despesa o tempo todo e ver se a despesa está chegando no seu objetivo. Se não estiver chegando, ela tem que ser descontinuada para ser levada a cabo outra despesa que tenha essa efetividade. Quando uma das partes entende que não precisa participar dessa discussão, que é uma discussão eminentemente política, de decisão política, qual é a despesa que eu vou descontinuar
para incentivar essa. O Congresso entende, não, eu não quero descontinuar nada para não satisfazer ninguém. Descontinua sozinho, eu tenho a minha despesa garantida. A discussão fica muito mais pobre. Yuri, o Jefferson está falando do quanto que o Congresso se emitia dessa responsabilidade na discussão. E eu acho que tem uma outra omissão do Congresso aí também, que é importante a gente falar, que era essa omissão de transparência. E aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que é importante a gente destacar, o caso do orçamento secreto, ele só existe, ele só se tornou uma questão no país por causa das revelações que foram feitas pelo jornal Estado de São Paulo, que trouxeram essa questão à tona. Esse não era um mecanismo que estava claro, que estava evidente para as pessoas. Qual que foi a importância do jornalismo nisso tudo? Nesse assunto foi que nós estamos vivendo? Esse jornalismo que foi tão demonizado nos últimos anos. E aí não estou falando só de Bolsonaro, não. A gente pode pegar antes, o governo Lula também. O jornalista sempre vai ser criticado e atacado pelo governo de momento, né? Mas, sem dúvida alguma, não fosse jornalismo, esse caso do orçamento secreto talvez viesse à tona muito mais para frente ou ficaria nesse limbo. Foi o jornalismo que trouxe tudo à tona. As reportagens do Estadão, em especial do repórter Breno Pires, que hoje está na Piauí, mas de toda uma equipe, que conseguiram trazer diversas histórias fundamentais ali, né? E tudo na base de reportagem, de ouvir alguma coisa, mas ir atrás, investigar, apurar, levantar documento, olhar planilha fazer muita conta. Exato, é isso. Foi trabalho de formiguinha que revelou tudo isso, né? Porque, de fato, e aí é importante pegar todo esse histórico, porque a gente fala muito da atual cúpula do Congresso, do papel que o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, do quanto a eleição deles no meio da legislatura que está terminando, foi muito calcada no orçamento secreto, mas ela vinha de antes, justamente de antes. E a grande questão é que tem uma diferença do que aconteceu na Câmara e no Senado. O Senado nunca perdeu a porta de acesso ao governo Jair Bolsonaro na primeira metade. E houve um momento em que a Câmara perdeu parte dessa porta de acesso pelos atritos que havia entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o presidente Jair Bolsonaro. Davi Alcolumbre, quando presidente do Senado, nunca teve esse tipo de embate, o mesmo tipo de embate que Rodrigo Maia teve, e sem entrar no mérito quem estava certo, mas em diversas formas, em diversos momentos, Rodrigo Maia foi importante, principalmente naquelas discussões iniciais legislativas em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, tudo isso que a gente viu acontecer nessas mudanças do orçamento secreto, elas ocorreram por essa contingência política e elas vieram à tona especialmente por causa do jornalismo, porque a política se arranjou com grupos diferentes, mas ela se arranjou com o mesmo esquema do orçamento secreto. E as mudanças vêm, né, dessa atitude do judiciário, mas também da pressão da opinião pública.